Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daniele Soares, eu sou maquiadora, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma pele perfeita. Sabe aquela pele de Instagram que parece que é impossível de fazer, que parece que só aqueles maquiadores profissionais sabem fazer aquela pele impecável, maravilhosa? Pois é, eu vou mostrar pra vocês que não é difícil fazer essa pele, que é muito mais simples do que você imagina e que qualquer pessoa seguindo o passo a passo consegue fazer. A preparação de pele eu ensinei em outro vídeo, então se você não assistiu ainda o vídeo da preparação de pele, aqui no meu canal tem o vídeo ensinando a preparação de pele, o passo a passo da preparação, super fácil, super prática. É extremamente necessário que você faça a primeira preparação de pele que eu ensinei no outro vídeo, pra depois você fazer essa pele aqui, porque senão vai dar errado, tá bom? Então vamos lá de fato pra fazer essa pele. Então como eu disse pra vocês, minha pele já tá com toda a preparação de pele pronta, tá bom? Limpa, hidratada, tudo bonitinho com primer. Como vocês podem notar, eu tenho aqui, eu tô olhando pro espelhinho que tá aqui do meu lado, eu tenho muitas manchas aqui, ó, principalmente nessa região, ó. Tá vendo? Manchas de espinha. Aqui o bigode tem essa parte verde mais evidente. Tem um pouco de olheira esverdeada também, né? Tem aqui algumas manchas de espinha. Ah, mas eu preciso saber usar o corretivo colorido pra poder esconder todas as minhas manchas, enfim, né? Se você souber utilizar o corretivo colorido correto, ótimo, tá? Mas se você também não souber utilizar, não tem problema nenhum, que eu vou mostrar pra você que dá pra esconder tudo isso sem utilizar o corretivo colorido, tá bom? Um corretivo em creme, tá? Do meu tom de pele, tá bom? É um corretivo, tem que ser em creme, o corretivo líquido não dá certo pra isso, tá? Você encontra, que eu conheço particularmente, essa marca aqui é da Natália Capello, da Nath Capello, tem também da Maquier, que é super conhecido, tem da Suelen Makeup também, enfim, tem várias marcas de corretivo em creme, que é esse corretivo mais pastoso, né? Dá pra você utilizar também o corretivo da Kryolan se você tiver, tá bom? Mas o importante é que você utilize um corretivo em creme, tá? Não pode ser o corretivo líquido, tá bom? E que seja o mais próximo possível da sua tonalidade de pele. Não precisa ser exatamente do seu tom de pele, mas o mais próximo possível do seu tom de pele é o ideal, tá bom? Um pincelzinho mesmo de língua de gato, pequenininho, e vou aplicar nessas regiões que eu falei pra vocês. Tem as manchas, tá? Como vocês podem ver, eu apliquei de maneira bem desconexa, sem ter uma ordem e um critério pra aplicação, tá? Porque eu vou espalhar esse corretivo agora, tá bom? Vocês estão vendo no vídeo que esse corretivo tá bem mais amarelo, mas ele não é tão amarelo assim, tá bom? É por causa da iluminação, acaba deixando um pouco mais amarelo. Mas ele é bem próximo do meu tom de pele. Agora, com uma esponjinha úmida, tá? Esponjinha assim, úmida, espalhar só nessa região onde eu realmente apliquei, tá? Pra que também não tire a cobertura que eu coloquei na hora que eu tava aplicando esse corretivo. Eu vou espalhar, porém, de uma maneira que fique ali no mesmo lugar. Pronto, gente, já espalhei o corretivo pelo rosto. Ainda tá uma cobertura bem leve, tá vendo? Não ficou uma cobertura pesada, porque é o corretivo, não é uma base, né? Então a cobertura ainda vai ficar bem leve, porém, se vocês repararem, ó, ele tampou praticamente 80% já das manchas que eu tinha aqui. A base vai terminar aí de cobrir tudo, tá bom? Até as olheiras não ficou aparente, tá? Então por isso que eu gosto bastante de utilizar o corretivo em creme, tá? E você tem que saber a quantidade pra aplicar. Se você aplicar demais também, esses corretivos eles são um pouco pesados. Então, se você aplicar demais, vai ficar extremamente grosseira a pele, pesada. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer uma pele bonita, porém com acabamento muito natural. Nada daquele rebocão, tá bom? Agora sim, o segundo passo para essa pele, eu vou vir com a minha base, agora de fato, né, a base. Eu vou usar uma base que tem acabamento mate, tá bom? Porém, se você quiser usar uma base mais fluida para ter um acabamento mais leve ainda, mais natural, você pode também utilizar uma base fluida ou a base aí da sua preferência, tá bom? Eu tento não arrastar o pincel para não tirar o corretivo que eu apliquei primeiro, tá bom? Então eu tento aplicar essa base dando batidinhas, tá? É claro que eu vou arrastar às vezes, né, um pouquinho pra poder levar a base pra outras regiões, mas eu vou tentar dar batidinhas pra manter a cobertura do corretivo, tá? Eu não me importo muito com o jeito que eu faço a aplicação com o pincel, porque agora eu vou vir dando acabamento com a esponja, tá?
Então assentando mais essa base no rosto e também arrastando para alguns lugares que, por exemplo, a orelha, que eu não levei com pincel. Então eu não me preocupo em ficar com o pincel detalhando muito. Aqui no pescoço, gente, eu dou só uma arrastadinha pra levar só o restinho pro resto do pescoço. E pronto, gente, a minha base está aplicada. Já dei acabamento com a esponja e vou mostrar pra vocês de perto, vocês verem bem de perto mesmo, tá? Que mesmo utilizando uma base mate, vocês vão ver o acabamento natural e bonito que ficou na pele. Olha só. Mesmo utilizando uma base mate, eu consegui manter a pele com uma... Olha só, com viço. E eu não tô usando iluminador não, hein? Com viço bem bonito, tá? Com acabamento bem natural. Como vocês podem ver, um acabamento leve. Porque ainda tem, por exemplo, pequenas manchinhas que, ó, eu consigo enxergar bem discretamente. Mas esse é o acabamento da pele que eu quero, tá bom? Se você quiser um reboco, uma pele muito mais pesada, você vai lá e faz mais uma camada de base mais pesada para que você tenha um reboco aí, tá? Mas eu quero justamente essa pele mais natural, mais viçosa, tá bom? Agora o terceiro passo da nossa pele é utilizar o corretivo líquido. Fazer os pontos de iluminação, o ideal é que ele esteja um tom mais claro, né, um ou até 2 tons mais claros que o seu tom de pele, porque senão ele vai ficar como uma base, né, aí no seu, vai se misturar com a base no seu rosto e não vai ter o efeito que a gente quer de iluminar. Esses são os pontos que eu quero iluminar do meu rosto. Não precisa você exagerar, fazer um triângulo enorme, tá? Que você queira realmente dar luminosidade para uma área maior do rosto, tá bom? Mas não é necessário, é só se você quiser, tá? Porque na maquiagem, tudo que a gente clareia, a gente aumenta. E tudo que a gente escurece, a gente diminui. Então você tem que ver no seu formato de rosto quais são as regiões que você quer aumentar e diminuir. Dá pra fazer pontos de iluminação e contorno em todos os rostos iguais, tá? Tá aí o problema que muita gente erra na maquiagem, de fazer tudo igual. O que a blogueira faz aí que você tá vendo não é o que você tem que fazer no seu rosto, a não ser que seu rosto seja igualzinho dela, o que com certeza não é, tá? Então você tem que observar muito bem o seu formato de rosto e ver quais pontos você quer destacar e quais pontos você quer diminuir, esconder com o contorno, tá bom? Feito isso, agora eu vou vir com a minha esponjinha novamente, pra que não fique assim, né, claro. Porém, eu vou ter muito cuidado pra não esparramar no rosto todo, porque senão eu vou tirar o objetivo, que são os pontos de iluminação. Prontinho, gente. Acabamento com a esponjinha em todos os pontos de iluminação, como vocês podem ver, ó. Aqui tá um pouquinho mais claro. É claro que, por exemplo, no meu tom de pele, a gente não vai perceber muito, porque eu já sou bem branquinha. Então, não vai ter aquele contraste muito grande, tá? Que teria em outra tonalidade de pele. Agora, o quarto passo da nossa maquiagem é o contorno, tá bom? Eu vou utilizar o contorno em bastão, ou um contorno em creme, pode ser. Mas, se você não tiver, não tem problema. Depois eu vou dar acabamento com o contorno em pó e você pode pular e ir direto pro contorno em pó. Eu, geralmente, no meu dia a dia, eu gosto mais de fazer só o contorno em pó. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês o contorno em creme, como é que eu faço. Vou pegar um pouquinho do meu contorno. E lembra que eu falei pra vocês, tem que tomar muito cuidado que todo rosto não é igual. Ah, na verdade, nenhum rosto é igual. Então, tem que tomar muito cuidado pra gente não fazer o mesmo contorno que a gente faz em outra pessoa na gente também, tá? Você tem que ver o que você quer diminuir no seu rosto e fazer o contorno nessas áreas. Se sua testa é pequenininha, não faça contorno, porque não precisa, você vai diminuir ainda mais a sua testa. Agora, se sua testa é grande, te incomoda, é algo que você quer diminuir, então você pode descer e exagerar um pouquinho aí mais no contorno. Eu sempre começo o meu contorno aqui, ó, da raiz do meu cabelo aqui, na verdade da ponta da minha orelha aqui, da raiz do meu cabelo, e eu vou descer e já vou meio que esfumando esse contorno. Olha só, eu já desci esfumando esse contorno. O que muita gente às vezes faz e que não dá muito certo, né? É fazer um risco assim e fazer um risco assim. E depois você não consegue esfumar esse contorno. Eu gosto de depositar produto bastante aqui na raiz do cabelo e aí eu venho só esfumando. Mexer um pouquinho aqui. Eu vou limpar. E aí, ó, eu venho daqui da raiz do cabelo, da ponta da orelha,
E eu já venho esfumando até aqui pertinho da boca, tá? O legal de você usar um pincel fofo é que você consegue, ó, esfumar bastante esse contorno, não fica marcado, tá bom? Se você usar um pincel muito duro, por exemplo, o kabuki, você não consegue ter esse acabamento. Então eu quero diminuir essas entradas que eu tenho aqui na raiz do cabelo. Então eu vou fazer aqui. Ó, notem a diferença, esse lado com contorno e esse lado sem contorno. Tá vendo? Por isso que a gente tem que observar muito bem o nosso formato de rosto, tá? E olhem só o resultado do contorno da testa. Olha só, assim, quando você olhar pro meu rosto, o foco vai ser aqui. Então vai dar a impressão que minha testa é menor, tá? Por isso a gente faz o contorno aqui bem na raiz do cabelo, tá? Como eu disse, se sua testa é muito grande e te incomoda, você pode descer ainda mais esse contorno, pra diminuir um pouquinho a papada. E olhem só também a diferença, aqui eu deixo mais claro e aqui eu aplico o contorno, então dá a impressão que aqui é um pouquinho mais fino. Agora eu vou pegar um pincelzinho fofinho de esfumar pra fazer o contorno do meu nariz. Também, gente, a mesma coisa. Se você quer deixar o seu nariz bem fininho, você aplica mais contorno. Isso vai muito de gosto, tá bom, gente? Eu vou começar aqui, sempre o contorno do meu nariz, eu começo aqui juntando com a minha sobrancelha, pra dar essa dimensão que realmente meu nariz é mais fino, tá? E eu vou descer esfumando isso daqui, tá? É muito importante quando você for fazer o contorno do seu nariz, você acompanhar o ossinho que você tem no seu nariz. Então esse ossinho que a gente tem aqui no meio do nosso nariz, é ele que eu acompanho quando eu vou fazer o meu contorno. Chega aqui no final, eu fecho aqui embaixo, pra não ficar, né, aquele nariz que não acaba nunca. Então eu fecho aqui embaixo, dou sempre uma esfumadinha, ó. Sempre esfumando, ó. Esfumo muito bem, mas a gente vai aplicar o pó, então vai acabar diminuindo a intensidade desse contorno, tá bom? Antes de eu selar a minha pele, eu vou pro próximo passo. Eu não sei mais que passo que é, mas eu vou pro próximo passo. Que é o iluminador, tá? Por que que eu aproveito que eu não selei a minha pele ainda pra aplicar o iluminador? Pra que o iluminador, ele grude na pele e assim ele tenha maior resistência e mais durabilidade. Peguei um pincel aqui fofinho, tá? Ele é fininho, ele é fofinho. Vou pegar o meu iluminador compacto. E ó, vou vir aqui em cima do contorno, aplicando bem suavemente esse iluminador. Importante, se você tem pele madura, que tenha muita ruga ou muita linha de expressão, toma muito cuidado para não aplicar iluminador perto dessas regiões, tá bom? Onde você aplicar iluminador nessas regiões, você vai evidenciar ainda mais, tá? E vai ficar muito mais visível. Então toma cuidado e não aplique iluminador próximo dessas áreas, tá bom? Gente, iluminador é gosto, tá bom? Tem gente que gosta de bastante iluminador, tipo eu. E tem gente que não gosta de iluminador. Então você vai aplicar iluminador conforme o seu gosto, tá bom? Maior quantidade ou menor quantidade. Se você não gostar de iluminador, você pode até nem aplicar iluminador. Pode pular esse passo, tá bom? Agora um passo muito importante também nessa pele, né? Que a gente não pode pular aí. É a nossa selagem da pele, tá? Então, pega o seu pozinho solto que você tem aí, o pó translúcido, pra gente fazer essa selagem da pele. Eu gosto de utilizar a esponjinha de pano, que eu acho que aplica melhor e acaba selando a pele melhor. Mas se você não tiver esponjinha de pano, você quiser utilizar pincel ou qualquer outra esponja, não tem problema, pode utilizar também. Eu só acho que o pincel, ele não deposita tanto produto quanto uma esponjinha de pano. Eu começo sempre a selagem da minha pele primeiro pela área abaixo dos olhos, tá? Porque é uma região que eu apliquei mais produto, então é uma região onde eu gosto de selar primeiro. Quando a gente tem a esponjinha de pano, a gente aplica apertando um pouquinho, tá bom? Então não é arrastando, tá? É dando leves apertadinhas para que esse pó compacto, para que a nossa pele absorva, né, que tá molhada, absorva esse pó. E assim eu vou fazer por todo o rosto, menos na região do contorno.
Prontinho, gente, pele selada já com pó translúcido. Agora a gente vai selar o nosso contorno. Eu uso o mesmo pincel que eu utilizei pra aplicar o contorno cremoso, tá? Eu só dei uma limpadinha nele no pano, tá bom? Pra tirar o excesso de contorno cremoso. Pego o meu contorno em pó, tá bom? E vou aplicar por cima desse contorno cremoso, dando batidinhas, tá? Não é pra gente deixar mais forte o contorno, e sim pra gente selar esse contorno que tá molhado. Feito isso, gente, eu gosto de vir sempre com um pincel limpo, bem fofão, tá vendo? Bem fofinho, limpo, totalmente limpo. Só é pra retirando o excesso de pó da minha pele, tá? Agora, gente, já limpei a minha pele, já tirei todo o excesso de pó, na verdade, com o pincel limpo, tá? Tirei todo o excesso de pó solto, de contorno, né? Todo o pó que fica em excesso. Agora eu vou vir com o meu blush, tá bom? Então eu pego aqui 2 tonzinhos mais rosadinhos, que eu gosto, né, de tons mais rosadinhos. Mas você pode aplicar aí a cor que você mais gosta de blush. Um sorrisinho e aplico, tá? Quando você dá um sorrisinho, levanta essa bolinha aqui, que é a maçã do rosto. É nessa bolinha, nessa maçãzinha do rosto que a gente vai aplicar o blush, tá bom? Então, ó, dei um sorrisinho, levantou aqui a maçãzinha, eu vou vir aplicando bem levinho e levando o excesso que tá no pincel pra juntar com o contorno. Que ele junte e vire uma coisa só. Blush também é gosto, então você vai aplicar a quantidade que você achar que fica boa em você, que você mais goste. E aí já quase no finalzinho desta pele, que já tá aí maravilhosa, mas que a gente vai terminar, eu vou aplicar novamente a minha bruma. Você pode aplicar um fix, uma bruma do seu critério, do seu gosto, da sua marca que você preferir, tá bom? Mas é só pra gente fixar tudo isso que a gente aplicou no nosso rosto, né? E também pra tirar esse excesso, às vezes, de pó, que fica um pouquinho mais pesado. Então, pra deixar a pele ainda mais com acabamento natural, com acabamento bem bonito e bem viçoso, tá bom? Como vocês podem ver, apliquei bastante bruma. Não precisa ter medo, porque se a sua pele estiver bem selada, bem feitinha, a bruma não vai escorrer e manchar a sua pele, tá bom? Agora eu vou esperar essa bruma secar completamente. Último passo, eu vou aplicar um iluminador em pó, tá bom? Precisa você fazer isso? Não, é claro que não. Você pode aplicar o mesmo iluminador que você aplicou antes, que é o iluminador compacto, ou se você tiver o em pó, ou se você tiver compacto, enfim, qualquer iluminador que você tiver, só não pode ser líquido, tá? Você pode aplicar agora, tá? Eu vou aplicar o em pó porque eu gosto bem do efeito que ele dá. Vou aplicar aqui, ó, somente aqui nessa região. Ó, somente aqui. Só pra dar um efeito bem bonito aqui. Quando eu vou aplicar esse iluminador, eu gosto de aplicar com um pincel menorzinho, tá bom? Pra ele não espalhar muito. Aí eu venho dando uma leve esfumadinha nele. E vou aplicar no mesmo lugar que eu apliquei o outro iluminador. Eu gosto também de aplicar um pouquinho de iluminador aqui no ponto alto da sobrancelha. Aproveitar que aqui nessa região da minha sobrancelha, minha pele ainda tá um pouco molhada, tá bom? E então finalizamos a nossa pele. Como vocês viram, foi muito fácil de fazer. Se vocês seguirem todo o passo a passo, vocês vão ver que é muito fácil, que é muito simples e que não tem como errar, tá bom? A pele fica uma pele muito bonita, uma pele muito natural, tá? Uma pele que você pode utilizar em qualquer ocasião, com qualquer olho. Dá pra fazer um olho mais colorido, um olho com brilho, com glitter, um delineado, passar um batom vermelho, enfim. Essa pele aqui se encaixa em qualquer maquiagem que você fizer nos olhos, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho pra vocês verem o resultado dessa pele, ó. Então vocês viram o resultado da pele, ficou uma pele super natural,
com acabamento bem natural, com acabamento bem bonito e uma pele leve, né? Que é o que a gente às vezes acaba encontrando dificuldade de fazer, que é uma pele bonita, mas leve. Às vezes a gente acha que uma pele bonita tem que ser aquele rebocão pesado, e não, gente, dá pra fazer uma pele bem bonita, com acabamento bem bonito, aquela pele de Photoshop, mas ao mesmo tempo deixar uma pele bem leve, bem natural, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do resultado desse vídeo, do resultado dessa pele. Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo. Tchau!